Oi, gente, sou Fabi Gomes, maquiadora, estudante de teoria psicanalítica, mãe de 2 filhos, de 2 meninos. Eu sou de Curitiba, na adolescência que você começa a se perguntar ou começa a pensar na sua vida de maneira assim, o que eu vou fazer, né? Que caminho eu vou seguir. Nessa época, lá em Curitiba, eu achava que eu era atriz. Os meus amigos todos dessa época eram pessoas ligadas às artes. A gente montou como se fosse um coletivo. Todo mundo estava muito alinhado em termos de ideologia e pensamento, interesse. Amigos que eu trago até hoje na vida. Nessa época, eu comecei a flertar com a maquiagem. A beleza de ser mulher é ter o poder de escolha de decidir quem você quer ser e como você quer ser. Só você pode decidir isso, ninguém mais. Em 96, a Bjork vinha para São Paulo fazer um show. Tudo que ela produz tem uma qualidade visual, assim, e é muito provocativo, é sensacional. Então, vim ver o show da Bjork, larguei tudo lá, eu fazia já faculdade de teatro nessa época em Curitiba, larguei faculdade. Nessa mesma época estava acontecendo aqui em São Paulo um workshop de teatro com um diretor de teatro bem famoso, chamado Gerald Thomas. Eu me inscrevi, passei e fui ficando. Ator, quando está começando carreira, normalmente vai fazer bico de garçom, né? E foi o que eu fiz por um tempo. Daí eu comecei a achar que o negócio mesmo de atriz não estava acontecendo, assim. Tipo, eu quero voltar a estudar, eu quero ter um emprego normal das 8 às 6 e tal. Aí fui falar com meu irmão, que é economista, trabalhava para o governo na época. Eu fui trabalhar de secretária executiva e fui fazer direito. Eu me formei em direito, eu nunca exerci. É claro que eu fiquei infeliz depois de um tempo, né? Aí aquilo começou a me sufocar, que queria mudar de novo. Abandonei o trabalho, tinha nessa época, sei lá, uns 23, 25 anos já. Eu já não era mais uma mocinha, não era criancinha. Fiz um currículo todo metido a besta. Essas pessoas que recebem currículo, recebem um monte de papel branco e as coisas se perdem ali. Eu não queria que o meu currículo corresse o risco de ser perdido no meio do monte de papel branco. Aí eu imprimi o lindo do currículo numa transparência. Me chamaram de alguns lugares e acabei, na real, indo trabalhar com o Lino Villaventura. Então eu fiquei lá 1 ano, e aí depois de 1 ano eu recebi uma ligação para fazer umas entrevistas para uma tal marca, que ninguém me falou qual era. Acabou que eu entrei e a marca era a MAC. Acho que talvez o grande poder da mulher hoje em dia é esse de se assumir como mulher, de assumir seus desejos, de lutar por eles, de não se achar, se sentir menor que ninguém e não deixar que ninguém faça você se sentir assim, de assumir esse papel, de assumir todos os seus desejos, as suas fraquezas também, as suas fortalezas, de tentar se entender, de tentar elaborar tudo isso e evoluir com tudo isso que você é e que você tem, sem se sentir diminuída por quem quer que seja. Talvez esse seja o grande poder que hoje em dia a gente tenha nas mãos. Primeira loja da MAC no Brasil, 2002, comecei a maquiar ali. Eu lembro que eu comecei na loja como artista, que é como na MAC se chamam os vendedores, e logo, isso foi em novembro de 2002, em 2003 eu comecei a fazer São Paulo Fashion Week, comecei a fazer uns lookbooks, esse interesse não só pela maquiagem social, mas pela moda foi nascendo, ou por outras técnicas de maquiagem, eu diria, porque mais ou menos 1 ano depois eu também comecei a fazer ópera. Eu constituí as equipes por alguns anos de ópera do Teatro Municipal e do São Pedro, junto com o Cabral, que é um maquiador renomado aqui no Brasil, que trabalha muito com espetáculo. Então, essa paixão aí, esse relacionamento com a maquiagem, ele foi consolidado, eu diria que houve aí talvez um casamento, né? E o mais legal é que eu percorri várias esferas aí, né? A moda, a maquiagem social, teatro, ópera mais especificamente, né? Que aí a gente trabalha com caracterização, que aliás é o que hoje em dia muito se faz no Instagram. Em 2009 eu assumi a posição de porta-voz da MAC no Brasil. Fiquei casada com a MAC por alguns anos. Outras coisas que ao longo do tempo eu fui aprimorando na carreira é a curadoria artística. Eu me divirto muito fazendo o que eu faço. Uma das minhas grandes certezas é que eu não posso ficar parada, jamais. É muito importante sempre a gente se perguntar, o tempo todo se questionar
sobre o que está acontecendo na tua vida, por que está acontecendo, como está acontecendo, e se aquilo foi uma escolha, uma decisão sua. E se não foi, como é que você sai dessa situação? Ninguém precisa te falar como é que você tem que ter seu cabelo, como é que você precisa se maquiar. Você não precisa ser loira, você não precisa ter o cabelo liso, você não precisa ter o cabelo curto, você não precisa ter o cabelo cacheado. Você não precisa ser magra, você não precisa ser malhada, você não precisa ser gordinha, você não precisa nada. Você precisa ser você e se assumir.